Olá, meu nome é Silvio Viel e eu sou gerente do Departamento Técnico Agronômico da AFOCAP, a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E o intuito desse vídeo é mostrar a metodologia de trabalho da equipe de pragas. E como o vídeo ficaria muito extenso, nós decidimos repartir em 3 partes, que serão apresentadas a seguir. Esse vídeo diz respeito à terceira parte da apresentação da metodologia de auditoria usada pela equipe de pragas da AFOCAP e refere-se às explicações gerais sobre a intensidade de infestação final de brocas, a intensidade de infecção de podridão vermelha, ao florescimento e isoporização do canavial. Por isso ficou um pouco mais extenso que os anteriores. A respeito do índice de infestação final, como se faz, Então é dado um exemplo aí na ficha. Então tem que somar a quantidade de entrenós, todos os colmos anotados na ficha, no caso aí a ficha é para 1 hectare, então são 20 colmos. A gente soma a quantidade de entrenós que foram encontradas, então em média a gente avalia que cada colmo possua 20 entrenós, isso varia um pouco, claro, Então, nesse exemplo, o total deu 406. Então, a gente avalia agora, soma a quantidade de entrenós brocados em todos os colmos. Nesse exemplo, deu 22. Tá? Então, eu divido a soma dos entrenós brocados, que é 22, divido pela soma de entrenós totais, que nesse caso aqui, 406, e vai dar 0,054. Eu multiplico esse valor por 100, porque aí eu estou vendo a porcentagem. Nesse exemplo eu tenho 5,41% de intensidade de infestação final de brocas. E para a avaliação do índice de podridão vermelha é feito da mesma forma que avalia-se o índice de infestação final de brocas. Então eu somo a quantidade de entrenós dos colmos anotados na ficha, que aí no caso deu 406 no exemplo, Eu somo esse valor e somo a quantidade de entrenós que eu verifiquei, que eu analisei com podridão vermelha, de todos os 20 colmos também da ficha. Aí no caso desse exemplo deu 34. Então eu divido a soma de entrenós podres, que possuem podridão, pela soma do total de entrenós dos colmos. Então tem aí 34 entrenós dividido por 406, que é o total aí dos entrenós. Vai dar 0,083. Eu multiplico esse valor por 100 para achar a porcentagem. Então aí vai ter 8,37% de índice de podridão vermelha no colmo. Agora, para chegar num valor financeiro, para cada 1% do índice de infestação de broca, eu tenho vários estudos, vários autores publicaram trabalhos para demonstrar o quanto que eu tenho de prejuízo no campo para cada 1% do índice de infestação final. Nesse exemplo aí é o trabalho da Copersucar de 1988, onde eles falaram ou chegaram num número de 0,77% da tonelada de cana por hectare para cada 1% do índice de infestação. A média que fechou o ano passado em Piracicaba, a média de TCH, gerou em torno de 76,5 toneladas por hectare. Se a gente for calcular o valor aí de R$100 por tonelada de cana, que hoje em dia pela situação estão vendendo até R$150 por tonelada, mas nós estamos firmando aqui um valor de R$100 médio, eu vou ter então 0,77 para cada 1% vezes o TCH médio vezes 100, eu vou perder R$ 58,91 para cada 1% no índice de infestação final de brocas. Aí o outro trabalho na sequência de data tem da Copersucar 2002, onde encontraram 1,14% da tonelada de cana para cada 1% do índice de infestação. Mantendo os outros valores aí de TCH médio e o valor da tonelada, vai subir para R$ 87,21 de prejuízo para cada 1% do índice de infestação final. A Fermentec em 2011 e 2012 soltou um relatório de avaliação de safra dizendo que para cada 1% do índice de infestação era perdido 2,85 toneladas de cana. Aí não diz respeito à porcentagem, mas tonelada direta.
Como cada tonelada nós estamos calculando R$100, aí então nós vamos ter um prejuízo de R$285 para cada 1% de infestação. A Leila Dinardo Miranda, em 2014, publicou um trabalho dizendo que para cada 1% do índice de infestação se perde 2,9% da tonelada de cana. Aí vezes o TCH médio da região, vezes 100, são R$ 221,85 de prejuízo para cada 1% do índice de infestação final de brocas. E por fim, o CTC, o Centro de Tecnologia Canavieira, publicou uma caderneta em 2018, dizendo que para cada 1% do índice de infestação de brocas, há um prejuízo de 1,21% do total de tonelada de cana por hectare. Então, calculando o TCH médio da região, vezes R$100 a tonelada, R$ 92,57 para cada 1% do índice de infestação final. Então, aí mostrando todos os trabalhos, e a média disso proporcionou aí R$ 149,11. Era o valor que o produtor rural deveria ter na cabeça. Para cada 1% do índice de infestação final, eu perco mais ou menos R$ 149 ou R$ 150 por hectare. Tá? Nós estamos apresentando nos nossos relatórios o valor de R$ 58,91, que é o da Copersucar de 1988, que é o valor mais clássico e mais lembrado por todos quando se comenta esse tipo de trabalho. Isso quer dizer que é o valor mais baixo. Então, o que estamos apresentando para o produtor rural, com certeza, é o mínimo que ele vai perder para cada 1% do índice de infestação final de brocas do canavial. Se formos pegar o exemplo anterior citado de 5,41% no índice de infestação, vezes os 58,91, nós vamos ter R$ 318,70 aí por hectare. Usando a média, 5,41 vezes 149,11, já vai subir para 806,68. Essa variação dos trabalhos que foram citados aqui, e é claro que isso envolve e é relacionado à questão financeira, essa variação se dá principalmente aí pela mudança de variedade usada ao longo dos anos, o comportamento da praga, que está também diretamente relacionado ao clima. Aqui também é importante se explicar o motivo de estar fazendo esse levantamento, Conforme o índice de infestação final ele é mostrado, já diz índice de infestação final porque é no momento da colheita que se faz o levantamento. Então, o quanto o produtor perdeu por não ter cuidado do canavial ou por ter cuidado de uma forma que o resultado não foi positivo, porque o índice foi alto, se foi alto. Agora, se o índice foi alto no momento da colheita e a mariposa, que é o adulto da broca da cana, a mariposa bota os ovos nas folhas, e se o canavial não foi colhido queimado, a máquina vem, colhe a cana e as folhas ficam no solo. Conforme essa cana brota, os primeiros entrenós são os entrenós mais ricos em ATR. Esses primeiros entrenós têm que ser cuidados de uma maneira especial. Se eu tenho um índice de infestação elevado, é porque no ano seguinte, a hora que essa cana brotar, os ovos que estão nas folhas da cana vão fazer com que esses ovos eclodam e as larvas vão migrar para os entrenós que estão formados. Então, há necessidade de cuidado das pequenas plantas que surgem. Os entrenós formando, já tem que ter cuidado em aplicar algum produto, ou biológico ou químico, para se fazer o controle e se preservar os primeiros entrenós da cana, que são os mais ricos em açúcar. Para poder falar um pouco mais sobre os impactos do florescimento e da isoporização que a equipe de pragas tem avaliado, é importante dizer que a isoporização é a desidratação ou a perda de água pelos colmos, os quais se tornam mais fibrosos. Não está diretamente relacionada à redução da quantidade de açúcares do colmo. E a isoporização é um fenômeno independente, ligado à variedade da cana e às condições do ambiente. Os colmos adquirem coloração branca de forma progressiva. Então ele vai do centro para a periferia do colmo, do miolo do colmo para a casca.
e da ponta do colmo para a base. Isso pode variar de uma variedade para outra. Pode reduzir a produtividade do canavial em até 30%, segundo os últimos estudos aí, sendo a redução do volume do caldo o principal fator de alteração aí do peso. Prejudica bastante a extração do açúcar nas usinas e dificulta a colheita no campo, podendo inclusive aumentar as perdas por estilhaço. Segundo o Niceu Cardoso, ele pode ser negligenciada por profissionais que fiscalizam a lavoura sem sair de dentro do carro, né? Sem sair dentro dos veículos, porque ao observar para o lado de fora, olhando simplesmente a casca dos colmos, a gente não consegue perceber como está a intensidade de isoporização dentro da cana. E a desidratação dos tecidos dos colmos, os tecidos se rompem e resultam numa estrutura esponjosa. Essa é a isoporização. Então ele tem igual volume, mas menor massa. Para ilustrar melhor a respeito do impacto da isoporização, vou pegar como exemplo aqui um trabalho do Dib Nunes de 2011, que foi adaptado aí. Ele pegou para avaliar um rodotrem com volume de capacidade de carga de 90 metros cúbicos por semi-reboque, num raio médio de entrega de cana de 22 km. Ele avaliou um custo de R$ 5,40 por quilômetro, então ida e volta aí daria 44 quilômetros a serem avaliados, né? A densidade de carga da cana crua ele avaliou 355 kg por metro cúbico. Então a cana isoporizada daria 298,20 kg por metro cúbico, ou seja, 16% a menos de peso de uma cana normal de 355 kg por metro cúbico. Então ele fez o que? Ele pegou os 298,2 quilos por metro cúbico e calculou vezes 90, que é a capacidade do semi-reboque, e chegou em 26,84 toneladas. Essas 26,84 vezes 2, porque a composição são 2 semi-reboques, chegou num valor de 53,68 toneladas por composição. Os R$ 237,60 que ele calculou em 22 quilômetros é a conta de R$ 5,40 vezes 22 quilômetros, ida e volta, então vezes 2, daria os 237,60. Se ele calcular os 237,60 dividido pela capacidade da composição, que é 53,68 toneladas, ele chega num valor de R$ 4,43 por tonelada transportada. Já uma cana normal, ele vai ter o 355 quilos por metro cúbico vezes os 90 metros cúbicos por semi-reboque, vai dar 31,95 toneladas por semi-reboque, vezes 2 para dar a composição, são 63,90 tonelada por caminhão, por viagem. O custo, como é o mesmo, 237,60 para os 22 km ida e volta, então se dividir 237,60 agora pelas 63,9 toneladas por composição, vai dar um valor de R$ 3,72 por tonelada. Então os R$ 4,43 da isoporizada menos os R$ 3,72 da cana normal dá um valor de 0,71 ou 71 centavos de reais por tonelada a mais transportada. Isso vai representar numa usina de 2 milhões de toneladas, vai representar R$ 1.420.000 de diferença apenas no transporte dessa cana. Agora, é importante salientar que esse é um trabalho realizado em 2011 e foi calculado baseado num custo de R$ 5,4 por quilômetro. Quanto mais a gente aumentar o valor desse quilômetro, maior vai ser a diferença aqui embaixo entre a cana isoporizada e uma cana normal. E outro detalhe, a diferença entre a cana normal e isoporizada girou em torno de 16%. Há casos em que essa variação chega a 30%, o que embaixo a diferença seria muito maior do que os 71 centavos de real por tonelada. Bom, como já foi dito, o florescimento e a isoporização são fenômenos independentes. E aí então vou falar um pouco de florescimento de cana. Aí na foto à esquerda, o colmo sem indução ao florescimento,
e na foto da direita o colmo com os primórdios florais induzidos. Para que haja o florescimento, há necessidade de 4 situações aí. O fotoperíodo tem que haver uma diminuição de 12 horas e 30 minutos para 12 horas de luz por dia, o que na região de Ribeirão Preto, aí na latitude 21 graus, ocorre em meados de fevereiro a meados de março. Dia 15 de fevereiro é um dia importante aí a ser lembrado, né? A temperatura também é importante para que haja o florescimento do canavial. Os números de noite, ou a temperatura à noite, tem que ficar maior ou igual a 18 graus, temperatura mínima, e a máxima de dia menor ou igual a 31 graus. Quanto à umidade, tem que ter boas condições de umidade para favorecer o florescimento. A ausência de estresse hídrico é importante. E a variedade é muito importante para que se determine se a cana vai florescer ou não. E então é passado aí através da fonte Manejo de Florescimento e Isoporização de Cana da Bayer, um trabalho de 2019, o comportamento de variedade perante isoporização e perante o florescimento. Então, primeiro, perante a isoporização. As variedades 7515, 5453, 3250, CTC2, CTC15, elas proporcionam uma isoporização intensa. As variedades 6928, 5156, 579, 5486, 5902, 5035, 8064, 2847, 1842, 1816, 1049, CTC4, CTC9, CTC17 e a CV7870, além da IAC 5000, tem uma isoporização média. A 5744, a 3280, a CV7231, a 0470 e a 6654 tem uma isoporização pequena ou ela pouco isoporiza. E as variedades 5536, 5044, 5201, 5073, CTC7, CTC11 e CTC14, segundo a fonte da Bayer 2019, isoporização ausente. Em se falando de florescimento, a 3280, a 1049, a 5453, a 6928, a 5156, 5035, a 3250, a 1842, CTC4, CTC9, CTC15, a 5486, a 2847 e a 1099 da IAC tem um florescimento frequente. A 7515, a 579, a 1816, CTC2, CV 7231, a 0470, a 7870 e a IAC 5000 tem um florescimento eventual. As variedades SP5073, CTC17, CTC20 e CV6654 possuem um florescimento raro. Já as variedades 5536, 5054, 5902, 5201, 5744 e 8064 e CTC7, 11 e 14 possuem florescimento ausente segundo o trabalho de manejo de florescimento e isoporização de cana-de-açúcar da Bayer 2019. É claro que a variedade é muito importante tanto quanto o florescimento como a isoporização. E para florescimento, inclusive agindo um pouco na isoporização, já existem produtos no mercado que aplicando com antecedência pode-se prevenir e até evitar o florescimento da cana-de-açúcar. E assim nós finalizamos a terceira e última parte da apresentação da metodologia de auditoria da equipe de pragas da AFOCAP, com agradecimentos especiais da nossa parceira Coplacana, das empresas Bayer, Corteva, FMC e Syngenta, pelo apoio profissional e intelectual que nos deram para o bom desenvolvimento desse trabalho. Produtor Rural, siga-nos em nossas redes sociais e não deixe de ser associado à FOCAP. Nós temos muito a agregar.